O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas, e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui. Não passais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostrais para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos assentar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, Mãe da Igreja, rogai por nós. Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje com muita alegria esta festa da dedicação da Basílica de São João do Latrão. Trata-se de celebrar a dedicação que ocorreu ali no século XII, desta basílica que foi construída pelo imperador Constantino. E qual que é a importância de nós celebrarmos esta dedicação? É que lá é onde se encontra a Cátedra de Pedro, ou seja, do Santo Padre, o Papa. Celebrar a dedicação dessa basílica é justamente celebrar toda a unidade da Igreja Católica. Quando nós olhamos para a nossa catedral, aqui de Cuiabá, nós vemos lá atrás do altar, a cátedra, é a cadeira onde o bispo senta, e aquelas 2 cadeiras laterais, que seria para os diáconos sentar. Que numa missa estacional, que é a missa que o bispo celebra, quem senta do lado do bispo não são os padres concelebrantes, são os diáconos, porque os diáconos são os braços e o coração do bispo. Pois bem, quem participa de missa lá durante a semana com o padre celebrando, pode perceber que os padres não sentam na cátedra, justamente porque eles não são bispo, então eles não podem sentar lá. Apenas o nosso bispo que deve ocupar aquela cadeira. Então é colocado uma outra cadeirinha na frente para que o padre que esteja celebrando missa sente ali, mas nunca na cátedra. Apenas o nosso arcebispo que senta lá. A mesma coisa é essa Basílica do Latrão. Então apenas o Santo Padre, o Papa, é que senta naquela cadeira. O ofício das leituras do dia de hoje nos chama muita atenção a essa realidade do templo. Como é bom nós termos um templo, um lugar onde nós nos reunimos como os filhos de Deus para rezarmos. E o templo por si só, ele é todo cheio de simbologia. Quando nós olhamos as igrejas históricas, então nós temos ali o barroco, que tem a intenção de representar tantas realidades, que muitas vezes nós entramos numa igreja barroca, nós nos perdemos de tanta informação. Depois também, de uma forma mais exagerada, nós temos o estilo rococó, e depois temos o estilo gótico,
E atualmente nós temos aquela arquitetura moderna, que eu pessoalmente, né, gosto é gosto, né, mas tudo é uma arte. Eu pessoalmente prefiro essas artes mais antigas. O bonito dessas arquiteturas novas, por mais que nós achemos estranho e uma coisa que não tem nada a ver, mas tudo ali tem um significado. Tem igreja que você entra, você procura onde que Jesus está. Eu já acho um exagero. Aí eles apertam um botão na hora do cordeiro e o sacrário desce, né? Mas enfim. Então, a beleza do templo é justamente para isso, para nos levar à oração. Esses dias eu fui celebrar em 2 comunidades do interior da paróquia de Acorizal, faz umas 3 semanas atrás, os padres me pediram, e eu fui com muita alegria. E quando eu cheguei nessas capelas, eu fiquei muito encantado, porque lá no meio daquele cerrado, daquela terra vermelha, aquelas capelas tão bonitas, tão organizadas, tão limpas, com as toalhas de altar, todas com brocados, que nem as nossas aqui do centro são, e as do interior são, todas completas com os vasos, os ministros, todo mundo servindo direitinho, aquela coisa toda. E aquilo me chamou muita atenção, porque expressa o quanto amor aquelas pessoas simples têm pelo templo do Senhor, onde eles se encontram para rezar, o cuidado, a preocupação de cuidar sempre daquela capela. Essa é uma característica da nossa fé, de nós católicos, de cuidarmos da casa do Senhor, do seu templo. Mas infelizmente, alguns católicos entram na igreja e esquecem que estão no lugar sagrado. A pessoa não faz uma reverência quando entra, a pessoa esquece que Jesus está presente no altar, no sacrário, perdão. A pessoa esquece que essa mesa é uma mesa sagrada, é onde todos os dias acontece a renovação do sacrifício de nosso Senhor na cruz. A pessoa chega mais cedo, em vez de fazer um silêncio, de rezar, não. A pessoa está conversando, pensando que ela está lá no meio da praça. A pessoa fica no celular, vendo o WhatsApp, assistindo vídeo. Já vi gente até assistindo novela esses dias aqui dentro dessa igreja. Então a gente vê de tudo. Aonde que está o respeito com a casa do Senhor? Se Jesus aparecesse, como nós vimos no Evangelho de hoje, ia pegar um chicote e ia chicotear todos nós aqui presentes, por causa do nosso mau comportamento. Então nós temos que ter um cuidado com o templo que é a casa do Senhor. São Paulo nos diz que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Portanto, igreja não é essa construção, não é esse edifício. Somos nós que fazemos parte do corpo místico de Cristo. E o próprio Jesus vai dizer: todo aquele que guarda a minha palavra, o meu Pai o amará, e nós iremos vir e fazer nele a sua morada. Olha o cuidado que nós precisamos ter com a nossa alma, com a nossa vida espiritual, até mesmo com o nosso corpo. Há pessoas aí que ficam profanando o seu corpo, fica vivendo uma sexualidade totalmente desregrada, e ela não percebe que aquilo é um mal, que aquilo vai manchando o seu corpo, vai manchando a sua alma, vai afastando Deus daquela pessoa. Hoje eu estava ouvindo assim um caso indecente, mas muito triste. Não sei como que, ainda mais uma moça, não sei como que tem coragem de viver daquela forma, não consegue enxergar que ela está manchando a sua alma. E uma vez que mancha a sua alma dessa forma, acaba manchando toda a sua casa, toda a sua família, os seus filhos e por aí vai. Então, o mesmo cuidado que nós temos que ter com o templo, com a casa do Senhor, nós precisamos ter com a nossa alma, porque Deus habita em nós. A Santíssima Trindade habita em nós. Quando comungamos Jesus, Jesus quer fazer um conosco. E é por isso que todo esse cuidado com a nossa alma significa estado de graça, ou seja, precisamos romper com o pecado mortal. E se você está sujo, se você está no pecado, eu te convido a se lavar no sacramento da confissão, porque é somente confessando os seus pecados que a sua alma estará limpa, que a sua alma estará purificada, e assim Deus irá habitar nela. E é justamente isso que diz também o ofício de leitura de hoje. Ele pergunta da seguinte forma:
Estás vendo essa basílica limpa? Da mesma forma deve estar limpa a sua alma. Estás vendo essa basílica iluminada? Da mesma forma tem que sair das trevas a sua alma. Então vamos trazer isso para a nossa vida, meus irmãos. Vamos abandonar a vida de pecado que muitas vezes nós vivemos. Vamos viver na luz, vamos viver na graça de nosso Senhor. Porque aí sim nós saberemos o que é a verdadeira felicidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.